Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Buenas. Bom dia a todos. Rocha é aquela passagem bíblica que a pessoa não construiu a casa na areia, construiu a casa na rocha. E veio a tempestade, veio o mau tempo, veio, né, a casa da areia caiu, mas a casa na rocha... Oi? Não adianta, pode bater vento que não tem problema. Não tem problema. Olha só, Eustáquio, aqui eu estava pegando aqui esse negócio que saiu, uma coisa vergonhosa, né? Um governo... Como é que você esconde o dado de desmatamento? O dado já estava pronto antes, e aí o governo escondeu a divulgação do dado, não permitiu a divulgação do dado para deixar passar a COP. Cara, isso assim, o pessoal vê isso lá fora e diz, olha, isso é brincadeira, nós temos não é possível, né? É impressionante isso que aconteceu. Mas eu acho que assim, é bem o espírito do atual governo, porque o Bolsonaro vai para todo lugar falando que a Amazônia não pega fogo, que a Amazônia está preservada, e o Brasil está com a mesma taxa de florestamento da época da descobrimento em 1500, né? Então, assim, vai ficando um conjunto de fake news, de mentiras, etc., que a pessoa perde totalmente a credibilidade. Por isso, o Bolsonaro, na reunião do G20, a única solução... Ele teve um papozinho com... Papo não, né? Ele teve um monólogo com o Erdogan, da Turquia, e depois foi conversar com os garçons que servem o cafezinho. Ele ficou completamente isolado na reunião do G20. E essa questão do desmatamento é mais uma ação dessa que ninguém leva a sério, né? Agora, o problema é o dado em si, né? O Brasil vinha reduzindo os desmatamentos até 2012, 2013, né? Isso de acordo com toda a governança internacional, né? O Brasil estava, vamos dizer assim, fazendo um dever de casa. Eu, por meu gosto, eu acho que deveria ter um desmatamento, um combate ao desmatamento mais rápido do que foi. Agora, a situação atual é uma coisa desesperadora, porque nós estamos voltando aos piores níveis, né, do início do século, e conta tudo que o Brasil está assinando dos acordos internacionais tal, e agravando toda essa situação do aquecimento global, inclusive agravando a própria situação do agronegócio, né? Porque sem Amazônia não tem chuva, toda a produção do Sudeste, do Centro-Oeste vai ficar comprometida. Então, assim, é um tiro no pé e um tiro na credibilidade. Eu toda vez que vejo isso, e você falando da coisa do tiro no pé, né, da produtividade, eu me lembro de uma frase famosa de Montesquieu, no Espírito das Leis, né, que Montesquieu diz o seguinte, a definição de selvagem, né, ele diz o selvagem é aquele que, quando quer tirar um fruto de uma árvore, corta a árvore. Né? Eu vejo a elite brasileira, com relação à Amazônia, se comportando dessa maneira. Você quer cortar a árvore para tirar o fruto da árvore, quando a árvore dá o fruto com ela sem estar cortada. Você vai lá e tira o fruto. Né? Para mim é isso, é um comportamento de selvagem. Eu acho que é de barbárie, né? É uma coisa até pior do que a selvagem, porque é uma barbárie social, ecológica, etc. Eustáquio, agora eu vi uma coisa, o seguinte, é um dado que está circulando pela internet, eu até tuitei isso hoje, sexta-feira, né? Que diminuiu o número de multas, diminuiu a incidência de multas. Então, para você segurar, quando o desmatamento foi diminuído, ele foi diminuído à base de muita multa. Você multa e diminui o desmatamento. E aí o governo agora não está coibindo, não está multando, então o desmatamento aumentou. Basicamente, esse é o mecanismo. Ele tirou os fiscais do IBAMA, né, diminuiu todo o processo de fiscalização, de controle,
inclusive a coisa financeira. Então, ou seja, tá livre para desmatar, né? Essa que é eu a acho que situação. a mudança aconteceu por aí, pela fiscalização, desaparelhar, deixar de mandar recursos para a questão da fiscalização. E aí as pessoas têm a percepção de que podem fazer, né? As pessoas estão aproveitando a oportunidade. O governo Bolsonaro passa a ser a oportunidade para madeireiro, a oportunidade. Isso a gente percebe claramente, assim, Ô, tem sido Luciano, mostrado, né? Mas o que eu acho pior é o seguinte, por exemplo, o Mourão, ele é chefe aí desse negócio de proteção da Amazônia. E o Mourão está gastando milhões e milhões com os militares na Amazônia para combater o desmatamento. O Brasil está gastando fortunas, só que não faz nada. Cadê o Mourão? Cadê o Mourão falando? Cadê o serviço que o Mourão fez, que ele é o coordenador da proteção da Amazônia? É uma vergonha. Isso aí é o seguinte, historicamente, o IBAMA nunca foi totalmente dotado de condições para fazer o IBAMA, uma fiscalização disso, né? Então, ele depende também de outros colaboradores, sobretudo dessas organizações não governamentais, a ONG que o bolsonarismo tanto odeia, né? Como o IBAMA não consegue ter uma malha que cobre tudo, ele depende disso. Então, às vezes, chega uma informação de uma organização não governamental que em tal lugar está acontecendo tal coisa. Aí o IBAMA vai agir, né? Então, essas organizações são fontes de informação, alimentam o IBAMA. E quando você desidrata o IBAMA mais ainda, quando você retira o IBAMA do jogo, aí fica impossível, porque não adianta. Então, você começa a ter denúncias de fogo, de desmatamento, porque as ONGs continuam denunciando, né? Essas denúncias têm pouca repercussão no Brasil, porque a nossa mídia, ela não repercute isso. Isso tem muita repercussão lá fora, na Europa, onde essas organizações são ouvidas, têm importância, né? E aí dá esse desgaste todo internacional do governo. Não, isso aí não tem muita solução, não. O Bolsonaro não vai mudar. O governo dele não vai mudar, é isso mesmo, ele vai continuar mentindo e vai continuar explodindo as estruturas de fiscalização e de controle. Então, não tem solução, o estrago vai ser feito, né? Deixa eu colocar na mesa, Rocha. Só para reforçar isso que o Rocha falou, por exemplo, a única pessoa brasileira que falou na abertura da COP26 foi uma índia, né? Jovem, que defende a floresta, Chai e as Suruí. autoridades e as autoridades brasileiras ficaram isoladas, né? Deixa eu colocar na mesa uma coisa, talvez seja ingenuidade da minha parte, né? Eu fico pensando o seguinte, a Marina, na eleição de 2010, ela teve quase 20% dos votos, 2014 também, aí chegou em 2018, ela teve 1% dos votos. A Marina é um símbolo, né? Ela foi uma pessoa que militou a vida inteira no meio ambiente. Eu pergunto a vocês, né? Eu vi agora uma reportagem sobre a péssima situação, péssima, dramática, caótica, absurda, que estão as tribos Yanomamis na Amazônia, né? Na região da Amazônia. Tem todo esse tema do desmatamento. A minha pergunta para vocês, não faria sentido, né, a Marina, né, voltar a esta militância ambiental de uma maneira... utilizando grandes eventos, né, de uma maneira meio factoide, ela tem autoridade para isso. Quer dizer, eu fico pensando, por que ela não faz isso? Ela prestaria um serviço ao país se ela fizesse isso, né? Por que ela não faz? Ela não tem recurso, ela não quer, ela abandonou, né? Mesmo que ela fizesse, não faria o menor sentido, né? O que vocês pensam disso? Roberto, os ex-ministros do meio ambiente, né, por exemplo, o Recupero, a Marina, e tantos outros, eles fizeram cartas, eles se mobilizaram para denunciar essa situação. O problema é o seguinte, nós estamos num governo, não é selvagem, é barbárie. Nós estamos numa situação de desmonte do Estado, desmonte isso que o governo está fazendo, esconder o dado do desmatamento, né? Ele tinha o dado e divulga depois da COP26, né? Esse tipo de prática, não dá para você dialogar com as pessoas. Você vai fazer uma conferência internacional
reúne o mundo todo. E você esconde um dado essencial e chega lá e assina, o Brasil assinou um acordo para colocar fim ao desmatamento. E depois divulga esses dados. Então, isso não tem credibilidade. Então, a Marina, o Recupero, tantos outros... Mas eles estão isolados. Eustáquio, eu penso assim, a Marina poderia pegar um avião, desembarcar numa tribo Yanomami, tentar mobilizar o noticiário, mostrar que está lá, ir para uma capital de um estado, Manaus, Belém, tentar uma audiência com o governador de estado, junto com os Yanomamis, não sei, né? Eu penso isso, que um político faz. Eles vão falar que ela está fazendo politicagem, que ela está querendo aparecer às custas do sofrimento do povo Yanomami. É isso que o pessoal vai falar. Assim, eu não cobraria a Marina, não. Acho que você está certo, Alberto. A tua reflexão está boa em relação a isso, mas eu acho que nós temos que cobrar o agronegócio. Nós temos que cobrar os madeireiros. Né? Porque é o seguinte, ao agronegócio isso aí não interessa. Porque o agronegócio já sabe que o Brasil não precisa de mais áreas para plantio. Não tem necessidade. Eles têm tecnologia suficiente para quebrar recorde de produção nas áreas em que eles já estão. Né? Então não precisa disso. E os madeireiros que exportam, né, esses caras também não... Isso para eles é um horror, porque o cara está exportando madeira para a França, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Noruega, tudo certificado, bonitinho e tal, aí vem essas notícias, o sujeito começa a ser visto como bandido, entendeu? O cara que trabalha lá honestamente, faz o manejo da floresta, retira a madeira corretamente, como tem que tirar, esse cara está sendo duramente atingido por isso. Né? Então, essas pessoas é que tem que reagir, tem que falar, né? Porque não interessa para eles esse desmatamento, esse corte desmedido, esse desmonte da floresta, isso não interessa para eles, para o negócio deles. Né? Não interessa para o negócio, não interessa para esses madeireiros. Então, por que essa gente não fala? Entendeu? Não bota a boca no trombone. Porque e denuncia que o governo está abrindo mão de fiscalizar os bandidos, né? Porque esses caras que põem fogo na floresta, que fazem esse desmatamento, são bandidos, não são empresários, né? Grileiros, esse horror de gente que reemergiu no governo do Bolsonaro. E essa gente aí já está na hora de fazer autocrítica. Nós votamos no Bolsonaro em 2018, mas não dá mais. Nós precisamos eles denunciarem, entendeu? Cobrarem providência dos governadores, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. É isso. Mas veja só, só uma coisa, Luciana, isso que você falou, Rocha, não exclui a Marina também, entendeu? Não exclui a Marina de fazer a parte dela. Então, é isso que eu ia dizer. Eu acho que a Marina eu acho que ela deveria se manifestar assim. Primeiro, porque ela foi portadora de uma quantidade de votos muito grande em 2014 e mesmo em 2010, né? Em 2014, ela quase chega com o Aécio, né? Cabeça a cabeça com o Aécio, tudo bem, diante da comoção da morte de Eduardo Campos, tudo bem, mas ela foi portadora, né, de aproximadamente 20% de votos em 2014. Então, ela é uma figura expressiva, e ela foi considerada, né, pelas pessoas que são próximas do meio ambiente, tem uma representação simbólica muito grande, tanto dentro do Brasil, mas ainda mais fora do Brasil, enquanto ex-ministra do meio ambiente. Porque se você as pessoas perguntar na Europa quem foi o melhor ministro do meio ambiente, vai se falar da Marina. A Marina tem uma carga simbólica de eficiência, de tudo, muito, muito importante. Então, um posicionamento dela é um posicionamento que pode não ter peso efetivo, mas um peso simbólico é muito importante de posicionamento. Eu acho que nesse aspecto é muito importante. Eu não digo, Agora, Luciana... no que se refere ao agronegócio, eu acho que é só constrangimento econômico, esse embargo da China aí, sabe, eu acho que é só isso que vai fazer repensar. Eu não tenho muita esperança que outra coisa, senão o interesse e o constrangimento econômico, vai fazer o agronegócio repensar o que ele está fazendo nesse momento. Eu não digo, nem no caso da Marina, não é tuitar, porque tuitar ela faz isso todo dia, não é isso. É fazer coisas de impacto, entendeu? Fazer manifestações mesmo, né? Articulada isso com diversas mídias, sabe? Buscar para ela um lugar que ela perdeu.
porque na eleição de 2018 o desempenho eleitoral dela foi muito ruim, foi 1% de votos. Então ela deveria buscar um lugar, voltar a buscar um lugar na política, e ela já teria esse espaço, né, da defesa do meio ambiente. Eu não entendo por que ela não faz isso, juro, eu não consigo entender, não sei se é falta de recurso, ou a própria visão dela que ela não quer mais ficar nessa área, né, mas uma área tão importante, né, que realmente eu não compreendo. Agora, isso acaba tendo também conexão, Eustáquio, Rocha, Luciana, com a viagem de Lula à Europa, quer dizer, né, ele vem falando isso na viagem, ele se encontrou ali, né, aquela Europa continental, a parte central, países ali que somados têm a maior população da Europa, Alemanha, França e Espanha, quer dizer, ele se encontrou com o futuro primeiro-ministro da Alemanha, com o atual presidente da França e com o atual primeiro-ministro da Espanha, quer dizer, todos eles chefes de governo desses 3 países. Eu acho que isso é relevante, não é? Isso, e eu estava lendo aqui, Alberto, inclusive a repercussão, estava lendo agora, depois que a gente estava conversando, estava lendo aqui a repercussão, quais foram os temas que foram conversados na reunião de agora de manhã, com o Pedro Sanches, e... Ô, Luciana, eu pensei que você ia estar na reunião também, que você está aí na Espanha e tal. Não, eu fui convidada. Aliás, eu fui disputada, porque o Lula tem 2 agendas. A primeira foi com o presidente de governo, né, que corresponde ao primeiro-ministro, que foi o Pedro Sanches, e agora ele tem a reunião com a vice-presidenta, né, Yolanda Dias, que é do Podemos, do Unida Podemos. Então, eu fui disputada para ir nas 2, o Eustáquio. Então, eu fiquei assim, não querendo me ligar nenhum nem outro, eu vou falar, vou lá com meus amigos do Manhattan Desconexo. Mas agora, falando sério, a reunião, mudança climática foi um dos 3 temas da reunião de agora, né, e mostrando a relevância desse tema para a questão do meio ambiente, né, para essa questão. E o que se falou aqui também, que eu achei bastante interessante, talvez justifique, inclusive, essa dupla agenda, é que o Lula tinha uma disputa com a foto com o Lula, né? Então, que o Pedro Sanches estava disputando com o Podemos, a foto com o Unida Podemos, a foto com o Lula. Então, numa ideia de quem era mais próximo da esquerda latino-americana, né? Que o Podemos, Unida Podemos, tem trazido essa coisa como se ele agora fosse mais próximo. Então, tanto o Pedro Sanches vai ter a foto, como a Yolanda Dias também querendo, vice-presidenta do Unida Podemos, também vai ter essa foto que foi bastante disputada. Mas a mudança climática passou entre os assuntos, sendo um assunto importante. Eu acho o seguinte, essa viagem ela tem essa questão muito simbólica, né, do Lula ir à Europa, nesse momento que está toda essa questão climática sendo debatida, e ele tem assim, um espólio, né, nessa área que ele pode falar, né? A Marina foi ministra dele, o dado que o Alberto deu aí até 2012, a gente tinha uma realidade na questão do desmatamento, agora é outra completamente diferente, certo? Mas eu vi a mídia, muito colunista escrevendo que a visita do Lula ao Macron foi uma vingança do Macron, porque o Bolsonaro teria falado da mulher do Macron e tido um comportamento inadequado em relação ao Macron. Que foi, né, Royce? Que foi vingança, foi, né? Não, mas aí que tá. Mas é o seguinte, o Macron pode até ter influenciado, mas aí essa explicação não serve para o Olaf Scholz na Alemanha. Essa explicação não serve para o Pedro Sanches na Espanha. Então, que o Olavo se vingou do Bolsonaro, o Sanches se vingou do Bolsonaro. Então, mas na verdade é o seguinte, o Jornal Nacional finalmente, na quinta-feira, se não me engano, ou na quarta-feira, deu a notícia da visita do Lula. Aí ele fez uma geral. Ele falou da visita do Lula à Alemanha, e o Lula foi recebido na Alemanha pelo virtual primeiro-ministro alemão, e foi recebido pelo presidente do Partido Socialista, o SPD, que é o partido do virtual primeiro-ministro alemão. Então, isso é o seguinte,
E assim, isso passa como se não fosse nada, que fosse uma coisa assim, fiz uma visita lá e tal. É o seguinte, esse sujeito, que é o presidente do partido, tá, ele veio a Curitiba visitar o Lula. Tá? O Martin Schulz veio a Curitiba, eu recebi ele em Curitiba para vir visitar o Lula. Ele era deputado do Parlamento Europeu, esteve em Curitiba visitando o Lula. Então é o seguinte, o Lula ir lá e ser recebido como foi, não é nada estranho, porque o partido, o SPD, mandou um representante ao Brasil, no caso o Martin Schulz, visitar o Lula. E depois o SPD, junto com as bancadas sociais-democratas, socialistas da França, da Itália, da Espanha, de Portugal, dos outros países, se articularam, né, e designaram, isso depois de estudar o processo do Lula. Eles designaram, montaram a comissão de juristas do Parlamento Europeu, uma comissão de juristas para estudar o processo do Lula, e depois que eles estudaram o processo do Lula, eles tomaram a decisão de mandar uma pessoa, um representante do Parlamento Europeu a Curitiba para visitar o Lula, e veio o Roberto Galtieri, deputado do Parlamento Europeu, que depois virou ministro da Fazenda da Itália, veio visitar o Lula como representante oficial do Parlamento Europeu. Tá? O Papa mandou um representante a Curitiba visitar o Lula. E veio da Espanha, veio vários, não foi um só não, vários, né? Várias pessoas, lideranças espanholas, vieram a Curitiba visitar o Lula. O Monedero, que é um dos fundadores do Podemos, veio a Curitiba visitar o Lula. Os italianos, ex-primeiros ministros da Itália, vieram a Curitiba visitar o Lula. O Partido Socialista Português mandou representante para visitar o Lula. O Mélenchon esteve em Curitiba visitando o Lula. Então é o seguinte, isso a Globo nunca falou. Não saiu uma notícia no Jornal Nacional desses representantes políticos importantíssimos vindo a Curitiba visitar o Lula. Então os caras vinham a Curitiba visitar um preso que eles consideravam que era um preso político, e o Jornal Nacional não dava nada. Certo? Então, finalmente, agora, isso começou em 2018, né? Nós estamos em 2021, então, aí, com 3 anos de atraso, o Jornal Nacional dá a notícia de que o Lula foi recebido lá na Europa, fez discurso no Parlamento Europeu, foi discursar no Parlamento Europeu. Isso não foi porque o Parlamento, não é coincidência, porque o Parlamento Europeu mandou representante se solidarizar com o Lula em Curitiba. Então, nada disso é estranho. Certo? Pode até falar de vingança, mas nada disso é estranho. Assim, eles têm uma relação com o Lula, certo? Que aqui as pessoas não se dão conta. Eles acham que o Lula é uma das lideranças populares da esquerda não comunista no mundo, a mais importante. A mais importante. Então, Rocha, esse é o valor que o Lula tem lá. Então, ele sendo recebido desse jeito lá não é nada estranho. Realmente, eles têm uma relação de articulação política com o Lula muito sólida, essa esquerda não comunista europeia. Rocha, eu concordo contigo, eu só quero assim, fazer um meio de campo aí entre você e o Eustáquio, porque o Macron o Macron não pertence a essa esquerda, tá? O Macron derrotou o Partido Socialista francês, né? E eu acho assim, você tem toda a razão, né? Assino embaixo tudo que você falou. Agora, tem um detalhe da visita de Lula ao Macron, que foi a chegada, né? A chegada com honrarias de chefe de governo, chefe de Estado. Aí eu acho que receber o Lula não foi vingança, mas sair lá na porta e buscar o Lula no carro, aí foi vingança. Eu não sei se você sabe se aquele carro ali é um carro do governo francês, enfim, eu não sei como é que é aquilo. É um baita carro, aí teve aquele desfile daquela guarda de honra do Palácio do Eliseu, aí o Macron desce aquela escadaria, né? Foi todo o protocolo ali, como se o cara governasse o Brasil, como se o Lula fosse o atual governante do Brasil. Eu acho que a vingança está ali, e naquele filme e naquelas fotos. Aí depois a reunião, tem lá uma reunião, mas eu acho que a vingança está ali. Só para colocar aí, na minha opinião, um dado que eu acho. Assim, se eu fosse o presidente da França, certo? E o Lula fosse visitar a França, tá? Numa situação que o Macron está disputando a reeleição, né? Está disputando a eleição com quem? Com um cara da extrema-direita e com o Mélenchon e com a Hidalgo, que é a prefeita de Paris, que acabou de condecorar o Lula com o título de cidadão honorário da cidade de Paris. Certo? Então é o seguinte, tem uma foto com o Lula
numa cena dessa eleitoral, é uma maravilha para ele. Maravilha. Porque ele fatura, ele soma para ele isso, entendeu? Ele põe um pezinho no terreno. Ele põe um pezinho no terreno da prefeita de Paris, né? É isso que ele fez. E eu imagino que o Lula deva ter avisado a ela que iria fazer aquela reunião, entendeu? Eu me lembro, eu tive em Paris com o Lula, quando ele foi receber o título de cidadão honorário, e houve uma disputa. Tá? Teve a entrega do título lá na prefeitura, estava lotado, gente do lado de fora. Nós chegamos na comitiva oficial, tinha uma fila dando a volta na prefeitura. Eu perguntei para o cara: o que é isso aí? O cara: não, é para ver o Lula. Eu falei: pô, lotou, né? E aí, depois teve o Melanchon queria que o Lula, de qualquer maneira, fosse ao comício dele, que ele era candidato ele tinha uma candidata a prefeita de Paris, e ele queria que o Lula fosse a esse comício. Aí o Lula falou: como é que eu vou no comício de uma candidata da oposição, ainda que seja companheira nossa, sendo que eu fui condecorado pela prefeita aqui com o título de cidadão? Não posso fazer isso, né? E aí foi lá mas ele foi disputado, e ele foi no comício da Hidalgo. Então, eu acho que o Macron passou por o filme que passou na cabeça dele: eu vou fazer uma foto com o Lula, que para mim é bom. Eu queria só pegar uma carona nisso que você está falando, porque era justamente o que eu estava mencionando aqui também, né? Entre o Pedro Sanches, presidente de governo, e a vice-presidenta de governo, que é a Yolanda Dias, particularmente porque nessa semana saiu uma pesquisa de opinião, que tem a pesquisa de opinião sobre a avaliação das lideranças aqui todo mês, e a Yolanda Dias cresceu em avaliação, né, que ela, de novo, vice-presidente pela Unida Podemos, e ele ficou em segundo lugar, na verdade. Ela ficou com 3 décimos acima dele em termos de avaliação de imagem. Então, também, ou seja, ele também não queria perder essa oportunidade de aparecer do lado do Lula. Então, isso você vê que tem uma disputa marcante aí entre eles. Mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que é o seguinte: pela fala de todo mundo aqui, fica meio clara como ele tem sido recebido meio como estadista, né? Ou seja, enquanto líder da opinião, mas ele tem sido como se fosse particularmente uma imagem muito forte, né, e pelas agendas também, meio ambiente, economia, Covid, ou seja, como se fosse possível travar esse diálogo com ele, um diálogo que tem sido impossibilitado com a atitude do presidente Bolsonaro. E eu acho que essa semana é muito marco do que foi a política externa do governo Bolsonaro. A maneira como o Lula tem sido recebido na Europa, e numa mesma semana em que você tem essa demora desse embargo da carne da China, e a Tereza Cristina não conseguindo falar com o seu par da China, né, ou seja, com o correspondente ao ministro da Agricultura na China. Então, você vê um caminho tumultuado no governo e as portas abertas, quase que literalmente, com tapete vermelho em relação ao Lula, não só como ex-presidente, mas enquanto futuro concorrente com Bolsonaro, com chances reais de vitória, né? Então, acho que isso mostra um pouco. E é o seguinte, não vamos nos esquecer que o Bolsonaro está também fazendo uma viagem internacional. Você pega a repercussão da viagem do Lula com do Bolsonaro, é um massacre, né? Do Bolsonaro, a gente só escuta a negociação dele com o PL e aquelas mensagens pouco elegantes, digamos assim, em rede social, em WhatsApp. A notícia foi que o importante que o Paulo Guedes anunciou nessa viagem aí foi que os árabes vão comprar 2 clubes de futebol no Brasil. Importantíssimo. E que um deles gosta do Vasco. Não, mas o Cruzeiro aí do Cruzeiro não. Eu sou virtual campeão brasileiro de 2021. Ô Rocha, mas só para esclarecer que assim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu só acho que tem a pimentinha ali. A vingança do Macron também estava presente. Aí o Roberto explicou bem.
Essa viagem do Lula atropelou, assim, literalmente atropelou o Bolsonaro, que estava viajando para o Oriente Médio, quer dizer, ela massacrou a viagem do Bolsonaro e atropelou o anúncio do Moro de entrar na corrida presidencial. Eu estava falando do Jornal Nacional, finalmente o Jornal Nacional colocou lá, não sei se vocês viram, aí deu uma notícia dizendo que o Lula discursou no Parlamento Europeu, foi recebido pelo Macron, foi recebido pelo Olaf Scholz na Alemanha, ia ser recebido pelo Pedro Sanches, então deram um briefing no Jornal Nacional da viagem do Lula. Eu falei, bom, aí os caras tiveram que enfiar o dedo na ferida, travar os dentes para poder dar essa notícia, então, porque é mortal, né? Mas para falar o Moro, até queria perguntar para o Alberto, porque é o seguinte, o Moro fez um grande anúncio essa semana aí, indicando o Pastore, né, para a área econômica. Isso significa, Alberto, que a campanha, a candidatura dele está firme? Ele vai testar ainda, eu não sei, né? Eu acho que ele pode ser candidato se, em meados do ano que vem, ele tiver em torno de 2 dígitos. Agora, qual vai ser o problema dele? Vai ser financiar. O Podemos não tem dinheiro para uma campanha eleitoral. O fundo partidário, o fundo eleitoral do Podemos é pequeno. E os deputados vão querer para eles, para as disputas eleitorais deles. Então, essa vai ser uma dificuldade muito grande. E aí, Moro vai ficar exposto, né? Bolsonaro não tinha dinheiro em 2018, e nós sabemos o que acabou acontecendo, né? Os empresários pagando a campanha dele por fora, né? Foi o que de fato aconteceu, né? Disparo de mensagem, né? Teve lá o Paulo Marinho, fez um estúdio lá para ele, financiou toda a parte de marketing. Se o Moro fizer isso, ele está muito mais exposto do que um Bolsonaro. Tá? Eu acho agora, que essa... Roberto, qual é a chance de acontecer em 2 eleições seguidas o fenômeno de eleger um candidato antissistema sendo do sistema? Porque o Bolsonaro ele se apresentou como um candidato antissistema financiado pelo sistema. Você falou do Paulo Marinho aí, os caras se reuniram e financiaram o Bolsonaro. Então, é um candidato antissistema financiado pelo sistema. O Moro é a mesma coisa. Vai estar tentando se apresentar como um candidato antissistema financiado pelo sistema. Na semana já apareceu a notícia que a presidente do Podemos está sendo investigada aí por maracutaia lá no uso do fundo partidário. Então, a situação, eu acho muito complicada a situação, porque, historicamente, como nós já repetimos a exaustão aqui, um terceiro candidato, a Marina chegou a 20%, mas depois disso ninguém mais conseguiu. Chega a 12%, 13%, 14%, no pau da Gabiroba, 15%. Né? Então, eu acho que o que vai acontecer com o Moro vai ser isso, e tem esse lado do dinheiro. Né? O PT tem aí mais de 300 milhões de reais para fazer a campanha. O Bolsonaro provavelmente vai ter também um acesso a uma bolada grande do fundo partidário. E o Moro não vai ter. Quem é que vai entrar nessa? Rocha, eu acho o seguinte, quando você cruza o dado da pesquisa, o ótimo e bom de Bolsonaro, quem avalia Bolsonaro ótimo e bom, vota em Bolsonaro. Esse é o típico voto do governo. Então, nenhum candidato de oposição a Bolsonaro consegue ter o voto ótimo e bom de Bolsonaro. E aí o ruim péssimo de Bolsonaro vai para Lula. Então, para que Moro cresça, ele tem de tirar os votos que hoje estão em Lula. Ele tem que ir atrás daquele que avalia mal o Bolsonaro, porque Moro é um candidato de oposição. Por definição, numa eleição só tem um candidato de governo e tem vários candidatos de oposição. Por definição, não tem como ser diferente disso. Não tem eleição mas essa é a esquizofrenia do Moro, que, assim, alguém acredita que o Moro possa tirar o Lula do segundo turno? Não, pois é. Como ele vai conseguir obter o ruim e péssimo de Bolsonaro? Essa é que é a questão. Ele vai ter que atacar Bolsonaro. Aí, ao atacar Bolsonaro, o próprio Bolsonaro vai dizer, mas você era parte do meu governo, você me apoiou. Como é que está a quantidade de indecisos, de pessoal que não definiu o voto? Eustáquio, quando você pergunta, dando a opção de voto, dizendo os nomes, isso daí está nos patamares de sempre, não é muito alto, já são os candidatos que estão aí. Agora você está numa situação que você tem 2 candidatos, aliás, o Moro também, 3 candidatos são muito conhecidos.
né? Então, é essa situação que você está. Então, não tem muito... As pessoas normalmente têm uma tentação de achar que os indecisos são aqueles que não querem nenhum nem outro, né? Nem Bolsonaro nem Lula. Então, os indecisos, em tese, vão para o Moro. Mas a conta não funciona assim. O Alberto, que mexe com pesquisa, escreveu uma obra sobre a cabeça do Brasil, sabe que se tem um contingente de 20% de indecisos, na hora que eles forem se decidir, eles vão se espalhar entre os candidatos que estão ali. E provavelmente vão, na proporção, de acordo com a proporção do percentual de cada um. Então, se o Lula está com 40%, ele vai receber um contingente maior de indecisos, o Bolsonaro um contingente maior, e o terceiro colocado vai receber o que cabe a ele, né? Não vai ter uma tendência assim dos indecisos irem em direção ao Moro, né? Não, Aliás, isso depende, Rocha, depende do grau de polarização, tudo. Tem eleição que o indeciso, essa divisão proporcional, ela até acontece em alguns casos, mas em outros não. Em outros, os indecisos... Sim, mas eu concordo com você que o quadro hoje, que está muito polarizado, ele tende a reproduzir o mesmo percentual dos candidatos gerais para os indecisos também. Não, eu estou me referindo, eu concordo com você. Eu estou me referindo a essa conjuntura aí, do jeito que ela está. Né? Do jeito que ela está aí, os indecisos não vão correr para o Moro. Aliás, a entrada do Moro no processo eleitoral deveria ser um evento para chacoalhar o processo eleitoral, para dar uma desestabilizada. E não aconteceu nada. Vocês notaram alguma diferença? Mudou alguma coisa? O que pode ser, né, o Rocha, que ele suba num determinado grupo muito reduzido, né, meio de formadores de opinião, né, ele seduz, né, o mercado financeiro, né, ele seduz uma determinada mídia. Então pode ser, mas é um voto muito reduzido. O Moro não entra no povão, né, ele não consegue... Né, o que eu acho, né? Eu não sei se a Luciana também tem estudado isso, essa maneira de comunicação da extrema-direita, falando essas coisas exageradas, as barbaridades, né? Trump, Bolsonaro e outros espalhados pelo mundo, eu acho que isso tem uma estratégia de comunicação, mentiras, né? Muita mentira, é uma estratégia de comunicação que mobiliza, né, aqueles seguidores mais radicalizados e dá uma visibilidade para eles. O Bolsonaro atingiu muita visibilidade, ele cresceu nas intenções de voto na virada de 2016 para 2017. No início de 2017, março, foi quando ele foi à Hebraica e falou absurdos na Hebraica do Rio de Janeiro, quando foi no programa do Ratinho, quando foi o Danilo Gentili, falou aquelas coisas homofóbicas, anti-indígenas, etc. E aquilo dá visibilidade, aquilo, por ser escandaloso, né, mobiliza, dá visibilidade. O Moro não vai fazer isso. O Bolsonaro vai fazer. E isso fica muito restrito a um público em específico, né? Ele não abre muito. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, que a gente acaba voltando sempre ao mesmo assunto, mas é porque é isso mesmo, né? A economia... Uma coisa é você ficar batendo muito a questão da ideologia e tudo mais, quando você tem uma economia quando você não corre o risco de ter que resolver uma situação da economia. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem saber o seguinte: quem desses candidatos que aí estão mais será capaz de resolver o meu problema específico, que é urgente de eu ter comida até o final do mês, né, de eu ter o salário rendendo até o final do mês. Essa pergunta é uma pergunta muito central. E não tem nada no currículo do Sérgio Moro que aponte que ele supera os demais nesse quesito, para que se possa sentir um mínimo de segurança em relação a ele. Ele disse que vai fazer uma força-tarefa contra a fome. Né, vai pagar diária para todo mundo da força-tarefa, vai pagar aquelas diárias para todo mundo da força-tarefa e vai prender todo mundo que tiver com fome. Ele disse que aí vai acabar a fome. É uma proposta eu acho aquela frase, né? Às vezes é melhor você ficar quieto para ninguém perceber que você é um ignorante.
do que você falar e as pessoas terem certeza de que você é ignorante. Então, assim, ele podia ter ficado quieto. Por que ele vai se meter de falar de economia? Ele não sabe nada, né, de economia, é igual o Bolsonaro. Aí ele vai e fala essa bobagem e vai montar uma força-tarefa para cá. Pô, cara, assim, é uma coisa, é um despropósito tão grande falar isso, porque é típico da pessoa que, de fato, não entende nada do que está falando. Né? Mas é exatamente por isso, Rocha, que ele tá indicando o Pastore, né? Porque aí ele é o posto Ipiranga do Moro, né? O Pastore é o posto Ipiranga. Então, ele se protege e fala assim, ó, eu tenho um especialista ali que entende. Uhum. O Pastore é um bom cara, não tenho dúvida disso, muito melhor do que o Paulo Guedes, né? Agora, falar que vou indicar um fulano, isso não vai resolver, porque quando você contrasta isso com o PT, né, que tem uma fundação, 2 ou 3 organismos internos que estudam a economia o tempo inteiro, que produzem material o tempo inteiro, analisando a conjuntura econômica e procurando soluções. Você veja que o Lula viajou agora e levou junto o Mercadante, né? Então, e as pessoas já têm segurança que o Lula não come na mão de ninguém, né? Não fica comendo na mão de ministro nenhum. Ele indica, dá autonomia, mas ele dá a linha, o que ele quer, né? O ministro tem que entregar para ele o que ele quer, certo? O Lula não tem posto Ipiranga. Olha, eu queria só uma pergunta, Alberto, para o Rocha e para a Luciana, principalmente. Eu queria ver o que vocês estão interpretando a situação da Argentina nos Estados Unidos, né? A baixa de popularidade do Alberto argentino, né? E do Biden, né? Eu estou falando isso porque é o seguinte, veja só, é o cenário Lula vem ano que vem, em 2023, provavelmente, né? E tem 2 experiências mais, vamos dizer assim, à esquerda, que não estão dando muito certo, né? Como é que vocês estão vendo essa crise na Argentina e nos Estados Unidos? Não, você esqueceu do Peru. Peru também a coisa está feia. Né? Agora é o seguinte... O Peru está sempre em crise. Erro de entrada, certo? O cara erra na entrada e depois tem que corrigir no curso. Então na Argentina, o Alberto tem mais tempo, tem tempo para corrigir ainda. Eles tiveram um conflito grave, sério, dentro do governo, do pessoal que é aliado à Cristina com o pessoal mais chegado ao Alberto. Aliás, o Alberto nunca foi... nunca teve relações assim ótimas com a Cristina, e o embate foi esse, porque o pessoal da Cristina discordava do ministro, né, da economia, do Alberto, da terapia que ele estava implantando lá, e e parece que agora vão mudar e vão reorientar. Então, se não fizer isso, vai perder a eleição. O Biden é mais ou menos a mesma coisa, só que o Biden ele teve que fazer um ajuste maior, né, e ele tem dinheiro, né, ele tem recursos para fazer o que ele precisa fazer, diferentemente do Alberto na Argentina. Mas eu acredito que aquela coisa que vocês falam aqui, o cara faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos segurando a rédea e tal, acumulando dinheiro, para nos 2 anos seguintes fazer daí uma arrancada e ganhar e fazer a reeleição. Está muito cedo para falar em relação ao que vai acontecer com o Alberto ou com o Biden. E no Peru é a mesma coisa, o cara botou lá, só que no Peru foi ao contrário, ele pôs gente muito radical, né, nas posições e agora está tendo que tirar, né, para mediar um pouco, porque o cara é presidente do país inteiro, ele não é presidente da esquerda. Eu vejo 2 situações meio distintas, assim, o Eustáquio. Eu acho que uma preocupação, talvez, que a gente deva ter em relação a um futuro governo de esquerda é próxima e aí até uma provocação, Rocha, se você discordar, fica à vontade, acho que você vai discordar, você fica à vontade para colocar o ponto de vista. Mas é uma preocupação que a Argentina dá você olha para a Argentina, você fica um pouco preocupado com o futuro governo de esquerda, pelo seguinte, porque você tem um período de esquerda que se desgasta, e aí você vem com um governo de direita que não funciona, não entrega, né, por N razões, inclusive por apelo eleitoral no primeiro momento do governo, ele não fez o que talvez se demandar
demandasse que ele fizesse algumas reformas, nesse sentido, e volta, é um governo que não tem um sucesso, né, e não entrega o que se esperava, então volta a esquerda com a promessa que, ainda que o Alberto Fernandes seja diferente da Cristina, a Cristina foi fez a garantia, era a garantia, né? No contexto da eleição, ela aparecia como a garantia da volta do momento dos Kirchners. Então, aí ele não entrega, ele sente dificuldade para entregar também. E aí ele já começa a cair por conta disso. Isso traz uma preocupação, porque quando se espera do Lula, e a gente está falando da imagem afetiva, da lembrança, da fartura, o que se espera? O que essa população que hoje tem sentido fome, que tem sentido muito peso do desemprego, da inflação, é que a vida melhore com uma certa velocidade, né? Agora, qual é a capacidade real, né, de um futuro governo dar esse retorno no primeiro, segundo ano de governo? Aí talvez entre um outro aspecto, que aí me lembra a fala que quando nós estamos falando do Moro, né, que é a questão a imagem de líder, né? Então, a primeira tem a questão da eficiência, que aí até o Eustáquio colocou bem, olha, quando ele indica como ministro da Economia um especialista, ele está querendo dizer, olha, ele vai ser o responsável por isso, ele vai assinar, mas para além da expertise, além do conhecimento, uma outra coisa que é muito importante é a questão da empatia, né? Então, o Lula tem essa empatia, ele pode, de repente, usar essa empatia para atenuar uma demanda que vai vir em cima dele pesada de melhoria. Então, mas é assim que eu vejo, respondendo ao Eustáquio, é assim que eu vejo em relação à comparação com a Argentina. Eu acho que os Estados Unidos já é outra coisa, eu acho que não chegou com essa dificuldade toda da economia, aí a gente pode falar depois. Olha, eu acho que o Rocha e a Luciana são profundamente elitistas. Deram respostas profundamente elitistas. Tem respostas de tuiteiros. O que acontece? Você vê nos dois países acontecendo inflação. Pô, a Argentina, os caras lá fizeram uma loucura, estão tentando fazer controle de preços, fiscal do Sarney, né? Nos Estados Unidos, está aí, olha, todos os indicadores, o preço da gasolina disparando, é diferente daqui, né? Muito menos, mas se sente. O norte-americano está reclamando muito da inflação. O que está acontecendo, né? É um fenômeno mundial que tem a ver com a pandemia, né? Toda a cadeia de suprimentos está numa situação muito complicada, né? E você tem inflação em todos os países. Alguns estão lidando melhor com ela, outros estão lidando pior. Mas, independentemente, o eleitor doméstico, o eleitor de cada nação, não quer saber quem causou a inflação. Ah, não, foi a pandemia, foi a cadeia de suprimentos, não está nem aí. O eleitor não é assim, não funciona assim, nós sabemos disso. O eleitor olha para o presidente, diz, esse cara está no poder e está tendo inflação, a culpa é dele. Acabou, isso é assim nos Estados Unidos, é assim na Argentina, é assim no Brasil, né? Então, a inflação está corroendo, olha, por outras razões, né? Mas a gente vê lá a popularidade do Boris Johnson, ele está envolvido agora com escândalos lá, mas o Boris Johnson no Reino Unido está sofrendo também lá, tem também o problema do Brexit, né, do desabastecimento dos supermercados, mas todos eles têm algum tipo de debacle econômica, de problema econômico. Hoje é evidente, né? No passado, na década de 70, a inflação era desse tamanho, né? No Brasil, então, nem se fala. Então, hoje, a tolerância à inflação de todo mundo diminuiu. Então, a inflação está desse tamanho. Se ela fizer isso, todo mundo sente. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o que está acontecendo no Brasil também. A Argentina, o problema é mais grave. Olha, a inflação anual da Argentina está em 40%, mais do que 40%. É uma loucura. Não tem presidente que resista, cuja popularidade resista. Por isso que eu digo, na minha visão, quando eu brinquei aí, brincando e falando um pouco a verdade da visão de vocês elitistas, não tem nada a ver de rompimento com a Cristina Kirchner, tem a ver com a inflação. O governo não está combatendo. Como eu disse, a inflação tem uma causa mundial, mas em cada país, dentro do país, cada um vai lidar de uma maneira diferente com a inflação. Uns vão ter mais sucesso em contê-la e outros não. Né? E em todos os países, o eleitor vai atribuir o problema ao presidente, ao primeiro-ministro. Acabou, não tem conversa.
quando eu falei da E Cristina eu acho, Kirchner, só colocando assim, só para simplificar dessa coisa, é a ideia de que é o poder de compra. É sempre o poder de compra. Quando era a ideia de voltar a Cristina, era voltar o poder de compra que era da Cristina. E quando eu falei da ameaça ao Lula, é voltar o poder de compra que era com o Lula. Então é só trazer um pouquinho para fazer essa ponte da ideia do poder de compra. Fala. a divergência da Cristina do pessoal da Cristina com o ministro da Economia do Fernandes era exatamente essa, era a forma de como encarar a inflação, né, e como apoiar as pessoas que estão sendo mais duramente atingidas por esse processo de inflação. Ou seja, vamos resolver porque o povo não quer saber se quem inventou a inflação. O povo vai pôr a culpa em quem está de plantão no governo. Acabou. Né? Então, mas e aí quando eu perguntei, Rocha, só porque é o seguinte, quando eu perguntei Estados Unidos e Argentina, também o Peru, também para a gente fazer uma associação com a situação do Brasil, né? Uhum. Porque o que acontecer? O pessoal acha que o Lula vai chegar e vai resolver todas as questões. E a gente está vendo nesses outros países que não é assim, porque o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a expectativa, aí eu queria até saber de você, como é que você vê? O Lula, é claro que o Lula tem muito mais jogo de cintura para lidar com a situação, mas também a expectativa, como a Luciana falou, em cima do Lula, em cima de um próximo governo, vai ser enorme, porque o país está destruído, né? Então, assim, o que eu fico preocupado é o seguinte, em cima dessa expectativa toda, o Brasil está destruído, e se o Lula não conseguir como é que fala? Fazer o dever de casa, soltar, né? Como é que fala isso? Entregar, né? Entregar o que ele está prometendo. Assim, eu acho que a situação do Biden e a situação do Fernandes não vão atingir o processo eleitoral no Brasil, porque a inflação aqui vai cair toda no colo do Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso vai ter pouca importância aqui. Mas, olha, eu acho que o Lula deve estar acordando, pensando nisso, pensa nisso o dia inteiro, e na hora que ele vai dormir, ele pensa nisso e deve sonhar com isso, entendeu? Com essa expectativa que vai se criar em relação a ele. Eu não tenho dúvida que ele deve estar ligadíssimo nesse ponto, né? Ele vai ter que entrar, né, e tomar medidas de impacto, né, que deem algum alívio para essa população que está aí, esses desempregados, essa população que está passando fome. Pouca gente falou, mas o discurso do Lula lá em Paris, na entrega daquele prêmio que ele foi receber na universidade, foi todo centrado na questão da fome e da desigualdade. Ele lá não falou de democracia, ele falou de fome e de desigualdade. Então, eu acho que ele está muito ligado nisso e certamente deve estar imaginando a entrada. A entrada não pode falhar. Ele tem que entrar e corresponder à expectativa dessa gente que está passando fome e está sofrendo com desemprego. É isso. Aí tem também que atender às expectativas do mercado, né? O mercado quer responsabilidade fiscal, quer controle de câmbio, quer controle de responsabilidade na questão do controle da inflação. Então, assim, o Lula vai ter que fazer malabarismo, mas ele vai ter que ter impacto na entrada. Rocha, ele vai ter que controlar a inflação. Deixa eu só concluir esse assunto para a gente caminhar para o dado do IBGE e depois caminhar para o final, mas ele vai ter que controlar a inflação. Quando ele foi eleito em 2002, no ano da eleição, a inflação ficou na casa dos 12%, 12, alguma coisa. No primeiro ano de governo, 9%. No último ano do primeiro mandato, na casa dos 3%. Não foi mero acaso o sucesso dele. Ele pegou uma inflação de 12% e jogou ela para 3% ao fim de 4 anos, graças à política que ele adotou, enfim, não vou ficar aqui entrando em detalhes da política econômica. Então, esse vai ser o principal desafio, o combate à pobreza e à desigualdade. Primeiro, para que ele seja realizado, é preciso combater a inflação, porque a inflação gera desigualdade, a inflação gera pobreza. Então, eu acho que esse é o grande desafio, nesse momento. Aí eu acho o seguinte, Alberto, é discutir o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ele vai ter que fazer as duas coisas, não vai ter muita solução. Olha só, saíram esses dados aí do IBGE, né?
Ô, Eustáquio, casamentos, né, também, você teve um aumento do casamento de pessoas do mesmo sexo, né, que eu acho que isso mostra como é que a sociedade funciona independente do governo. Você tem um governo que é contra isso. E, no entanto, as instituições estão funcionando. Essa é uma instituição em particular, é a sociedade de um modo geral. A sociedade, ela funciona independente do seu governo. Né? Vai lá, Eustáquio, levantei a bola, você agora venha com o seu otimismo travestido de pessimismo. Não, assim, só para começar provocando o Alberto, é o seguinte, o que é que o dado do IBGE mostra? Que nunca se morreu tanto no Brasil, né? Pela primeira vez, morreu mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil. Mas essa sua afirmação serve para qualquer país, tá? Tirando a Segunda Guerra Mundial, vai servir para a Europa também. Não, só isso. Isso. Não, é por isso que eu estou falando. Deixa eu provocar o Alberto com uma frase bombástica. Você não vai falar das mortes no Butão. Butão. Não, Nova Zelândia. Veja só, o que acontece é o seguinte: quando o país está passando pela transição demográfica, tá? E o país vai ficando mais envelhecido, obviamente vai morrer mais gente, porque quanto mais gente estiver no topo da pirâmide, a probabilidade de morte é maior com a idade, ela cresce com a idade. Tá? Então, esse processo de aumento da mortalidade, ele é antigo, ele vem desde 1950, ele está aumentando. É claro que um ano ou outro, ele pode até cair de um ano para o outro, assim, cair ligeiramente, mas a tendência geral é de subida. Aí, o que a Covid fez? A Covid, em 2020, porque os dados são de 2020, tá? Tudo isso que saiu aí a gente já sabia, mas é importante ter os dados oficiais sobre essa questão. Como é que morreu 200 mil pessoas a mais de Covid ano passado, que é o que o Alberto gosta de falar de excesso de mortes, né? Quando você soma isso nas mortes normais, aí dá um pique da mortalidade. Então, o que o dado está mostrando é que realmente teve esse excesso de mortalidade. Uma coisa que o Alberto gosta de falar, que não teve muita subonumeração no Brasil, né, porque o que os dados estão mostrando é mais ou menos o que os 200 mil mesmo, não teve muita subonumeração, tá? Então, assim, a mortalidade subiu, né, em 2020, é isso que está mostrando, e bateu todos os recordes. A natalidade diminuiu, isso também a gente já tinha falado aqui. Só para falar, muita gente, eu já falei isso aqui, mas assim, muita gente no início da pandemia dizia que ia ter um baby boom, né? Eu dei uma entrevista para o Jornal Valor no dia 16 de março do ano passado, dizendo que não, que ia diminuir a fecundidade, né? Por uma série de razões técnicas, vamos dizer assim, da demografia. E o que os dados do IBGE mostraram foi isso, que diminuiu em 5% o número de nascimentos no Brasil. Veja só, também por causa da transição demográfica, a taxa de natalidade ela já está caindo. Ao longo do tempo, a quantidade de nascimentos vai continuar caindo. Só que a Covid forçou para baixo essa queda em 2020. Tá? E o número de casamentos também caiu. Né? Porque ninguém vai fazer casamento se você está em quarentena. Você não pode fazer festa, você não pode fazer lua de mel. Então, assim, diminui muito o casamento. Tá? O que os dados também mostram é que cresceu o casamento do mesmo sexo, mas isso é um problema de registro, porque assim, muita gente que já estava unida, né, no mesmo sexo, começa a registrar esses casamentos, então ele aparece com um certo aumento. Mas é interessante que as estatísticas do registro civil hoje, eles mostram, né, casamento do mesmo sexo e casamento de sexos diferentes. Então, é interessante. Agora, não tem nada de novo do que foi divulgado, mas é importante que são dados oficiais do registro civil e, evidentemente, em 2021 vai ser pior, porque o número de mortes da Covid em 2021 foi 2 vezes maior do que 2020.
Agora, tudo indica que 2022, né, vai haver uma diminuição dessas mortes, né? Mas a tendência geral da transição demográfica, ela continua. Estava procurando aqui minha segunda Bíblia, né, A Democracia na América. A primeira Bíblia é a Bíblia Sagrada. A segunda Bíblia, né, é a famosa frase de Tocqueville, quando ele diz assim: o gradual desenvolvimento da igualdade é uma realidade providencial. Né? Dessa realidade tem ele as principais características: é universal, é durável, foge dia a dia à interferência humana. E para o seu progresso contribuíram todos os acontecimentos, assim como todos os homens. Eustáquio, chamando a atenção, ele está falando da sociedade. A sociedade brasileira está aceitando cada vez mais que as pessoas tomem suas decisões, suas escolhas individuais. Então você tem um governo que é contra isso, nos costumes, porém, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é uma análise que eu estou fazendo, não sou contra ou a favor, não é isso, eu estou dizendo, ele está crescendo, né? Se ele está crescendo, você está dizendo o seguinte: tem uma realidade providencial, né? Nesse sentido, a analogia que eu faço aqui, a sociedade ela se move independentemente de seus governos. As pessoas não se dão conta disso, não adianta você ter voluntarismo. E isso, Rocha, eu vou dizer, tá? Eu estou falando o voluntarismo de um governo de direita, que não consegue enfrentar uma realidade rígida, né, que vai numa determinada direção. Isso também se aplica a alguns voluntarismos de governos de esquerda, né, que nós vimos no passado recente, até no Brasil, o voluntarismo de ir contra determinadas regras ou determinadas leis de funcionamento da própria economia. Não adianta você bater contra, porque você vai se dar mal, que é o caso de Bolsonaro. A sociedade continua. Você vai desculpar, Eustáquio, o meu aspecto aqui, né, otimista, né? Eu sei que você se contorce um pouquinho por dentro, mas a sociedade está lá, as pessoas continuam buscando fazer o que elas querem fazer. Então, uma mulher quer casar com a mulher, vai lá em casa, um homem quer casar com o homem, vai lá em casa. Bolsonaro pode ficar vociferando, tentando fazer isso, aquilo, que não muda essa tendência. É isso que eu estou querendo mostrar. Você está falando, ele está se contorcendo ali. Tá, não, ele está doido para falar. Não, eu quero ver se tem casamento gay no Vietnã. Isso daí que eu quero ver. Não, assim, olha, Roberto, eu vou desapontar. Eu não discordo do que você falou. Puxa, caraca. Gostei desse desapontar. Então a sociedade vai se mexendo, né? É isso, é basicamente isso que está acontecendo. Pessoal, vamos caminhar para o final aí. Luciana está encasacada. Luciana fecha. Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu concordo com o que vocês estavam falando, mas quando a gente tem um governo de direita e que bate tanto de frente assim com essa agenda de costumes, né? Eu acho que acaba repercutindo que pode funcionar, tal como está sendo dito, né? Vai aumentando, ninguém impede de fazer, mas quando esses valores ganham voz, né? Acaba que de alguma maneira fica mais caro para assumir um relacionamento, fica mais caro no dia a dia. Eu acho que essas coisas encarecem o dia a dia, encarecem o cotidiano. Assim como quando tem o de esquerda, as pessoas de direita, com seus apegos à família tradicional e tudo mais, também acabam se incomodando e tudo mais. Então, assim, apesar da agenda, né, apesar de a sociedade ser mais forte do que os governos, né, e ela continuar mais ou menos com o seu turno, com o seu segmento, seu caminho, não quer dizer que não tenha também sofrimentos aí quando se ataca os valores que estão na sociedade. Então, acho que sempre um pouco de tolerância sempre é positivo para qualquer lado. Então, eu só queria falar a respeito disso. Pessoal, estamos falados? Grande abraço. Tchau, gente. Tchau.